Olá, tudo bem? Eu sou Afonso Moraes, apresentador e criador do Falando de Fraudes. E hoje não está conosco aqui o co-host Paulo, mas a gente vai trazer esse programa conforme se o Paulo estivesse aqui, com toda a vontade, com toda a informação que a gente pode trazer. O Falando de Fraudes é um podcast de utilidade pública que procura esclarecer sobre fraudes, crimes, sobre recamento de empresas, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é as fraudes globais versus o Brasil. E eu trouxe dois convidados aqui que são experts em detectar fraudes, conhecimento, inclusive internacionais, né, de como acontecem as fraudes, como acontece o hackeamento e que pode trazer a melhor informação para nós, né? Então eu vou deixar que se apresente, né, porque eu falar sobre eles é muito pouco que eu sei deles, né? É o Paulo Caneco e o Renato Ansay. Então, quem quiser se apresentar primeiro, estamos aqui para ouvir vocês. Primeiro, muito prazer estar aqui pelo convite. Como se disse, meu nome é Paulo Caneco, eu sou consultor global antifraude dentro da FAICO. Na FAICO a gente tem um grupo de consultoria, que é um grupo de consultoria, como o nome diz, global. Então, aqui no Brasil eu sou representante, mas a gente tem representantes aí no México, nos Estados Unidos, na Europa, no Reino Unido, Ásia, enfim, todos os lugares aí do mundo a gente tem um pedacinho do time, e acho que é justamente o que traz aí vantagens para nós e para os nossos clientes, é justamente ter essa visão global. Então não é só o que eu sei do Brasil, mas é o que eu sei do Brasil, mais o que meu amigo sabe dos Estados Unidos, mais o que um outro amigo sabe do Reino Unido, e de forma conjunta trazer Esse compartilhamento de informações é informações. excelente, né? Exatamente. É o que os fraudadores fazem isso demais, né? Exatamente, E a exatamente. gente precisa fazer isso também para combater a fraude mais adequadamente. Renato, Boa. Bom, obrigado, Afonso, pelo convite. é um prazer, um prazer se trazendo aqui. Você que tem um trabalho aí, inclusive educacional na área de fraude, então você pode falar um pouco sobre você. Legal. Bom, obrigado pelo convite e obrigado por estar do lado de um amigo, Paulo Caneco. A gente trabalhou junto quando eu comecei com prevenção a fraudes. Comecei no Citibank, passei pelo mercado financeiro, trabalhei na Mastercard, depois fui para o e-commerce, trabalhei no iFood. Então conheci todas as pontas de fraude que tem, e atualmente estou na Risk Leadership Academy, que a gente está tentando formar a próxima geração de líderes de prevenção a fraudes. Então a gente pega tudo que a gente tomou de porrada em todos esses anos e tenta de alguma forma ensinar novas pessoas para a gente se proteger desse lado também, né? É isso que falta um pouco, né? Falta gente capacitada no mercado igual vocês, né? Porque hoje não tem nenhuma faculdade, né? Só tem um ensino genérico, né? E falta educação digital para as empresas e para as pessoas físicas, né? A gente depois da pandemia, deu um salto de 10 anos, né? Só que não houve nenhuma educação, né? Não se discute ainda na escola uma educação digital, e as pessoas mais velhas elas estão fazendo as coisas que as pessoas mais novas fazem. Tem tudo na mão, na palma da mão. Exato. Então, vamos começar com uma pergunta pequenininha, simples, mas é aquela vale 1 milhão. Quais as principais tendências atuais no combate à fraude em nível global? Muito boa essa pergunta. Eu acho que, quando a gente fala de fraude, eu acho que as empresas, elas se modernizaram bastante e modernizaram também os seus produtos para trazer mais segurança para eles. Então, tecnologicamente, a gente vê que os produtos estão num nível bastante alto de segurança, e os fraudadores, acho que percebem isso e partem para o próximo elo mais fraco da cadeia, que hoje eu entendo que é o ser humano, né? Então, eles atacam o cliente, tentando ludibriar, usando engenharia social para aplicar o que a gente chama aí de golpes. E quando a gente fala de golpes, não é só aqui no Brasil. A gente tem essa visão de que o Brasil é um grande celeiro de fraude, mas na verdade isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, durante a pandemia, a gente viu um crescimento bastante rápido e alto de golpes no Reino Unido. Lá eles chamaram de scandemia, por conta da pandemia, e scam seria golpes em inglês, né? Juntando os dois ficou a parte de scandemia. Teve um crescimento muito rápido lá, onde o governo teve que entrar com diretrizes, com regulamentações ali para ajudar os bancos a combater esse tipo de fraude, né? Nós importamos as fraudes, né? Mas a gente também Exporta. o brasileiro tem
uma facilidade, tipo que falava antigamente a lei de Gerson, né? Que quer levar vantagem em tudo. Isso Exato. ajuda muito, né, Renato? Isso ajuda muito o consumidor, como consumidor, a cair numa fraude, essa vontade que ele tem de uma oferta miraculosa, de levar vantagem, né? Uhum. Trouxe um bom ponto, Afonso, porque acho que tem esse ponto do cliente estar tomando a fraude, que a gente chama de scam, de golpes, né? E tem também do cara que quer levar vantagem e fazer a fraude, né? Então a gente vê um crescimento de friendly fraud, que a gente chama, que é o cara fala que não reconhece uma compra, mas ele que fez, ou o filho fez, e ele acaba tentando contestar. E também muito de abuso, né? Por exemplo, no e-commerce a gente vê muito abuso de cupom, abuso de promoção. Então é o cara tentando levar vantagem para ganhar em cima do sistema, né? Então, dos dois lados, a ponta é a pessoa. Às vezes ele é o fraudador, às vezes ele está tomando a fraude, né? Isso acho que a gente vê em toda parte do mundo, assim, tanto para e-commerce local quanto para e-commerce marketplaces dos Estados Unidos e de outros lugares também. Falando até nessa questão a gente tentar tirar vantagem em tudo, trazendo dados de outro país, aqui no Brasil a gente tem a impressão que a gente tem, os números mostram isso, é que os mais idosos são o alvo preferido dos fraudadores, justamente porque não tem os vulneráveis, né? Exatamente, porque não tem tanta familiaridade com a tecnologia. Se a pessoa que está no telefone pede para instalar um aplicativo ou pede para fazer algum tipo de ação que, em termos de segurança, uma pessoa mais jovem, que tem mais contato com a tecnologia, consegue perceber rapidamente que é um golpe, os idosos acabam caindo mais fácil nisso, né? Mas se a gente pega os Estados Unidos como exemplo, lá é o oposto. O foco dos fraudadores lá são as pessoas jovens. E justamente por conta dessa questão de querer não tirar vantagem, mas querer ficar rico rápido. Ele levar vantagem. Levar vantagem, ganhar dinheiro fácil. Então, lá Qual o principal golpe lá? Seria as pirâmides, então? As pirâmides, investimento com retorno rápido. Aqui a gente tem a tabelinha do Pix, mas lá eles falam muito de bitcoins, né? Então, você vender um bitcoin ou falar que você vai conseguir comprar um bitcoin por X dólares e, na verdade, é um golpe que está acontecendo oferta de também. Bitcoin. Exatamente. Que não é... Ou outros investimentos, até ações, mas utilizando aí... Conta toda uma história falando, a gente vai comprar ação, mas não pelo método tradicional, vamos utilizar um mecanismo diferente, porque o retorno é muito mais rápido, você vai conseguir comprar ação mais barata. Então, são esses os tipos de golpe que a gente tem visto lá nos Estados Unidos, que diferem um pouco aqui do Brasil. Aqui no Brasil, pessoas mais idosas, lá nos Estados Unidos, pessoas mais jovens buscando retorno rápido em algum investimento. E aqui na América Latina nós temos outro país também que tem uma regulamentação boa, né? Que eu já ouvi você contando aí lá fora, numa prévia, que seria o Chile, né? O Chile ele tem uma regulamentação bem rígida com relação à responsabilidade dos bancos, é isso? Exato. Nessa questão de regulamentação, a gente tem vários casos aí, e o Brasil geralmente ele costuma acompanhar o que acontece na Europa, né? Então a gente viu isso acontecer com a GPD, né? LGPD, a LGPD, GDPR, né? exatamente. Estava misturando os dois termos. A gente viu isso acontecer, que é basicamente muito próximo. Com a GLPR, a GPR lá. Isso, são muito próximas, parece quase um copia e cola ali, de uma coisa para outra. A gente vê a questão da regulação 6, de troca de informações entre os bancos, também já tinha acontecido lá no Reino Unido. Mas a gente vê outros países tomando rumos diferentes. O importante é a gente estar olhando realmente o que está acontecendo no mundo e o que está dando certo. O Chile talvez seja um exemplo de que não deu tão certo. Então, o governo chileno apertou um pouco a regulação ali e falou que para fraudes em ATM, até 1.000 pesos mexicanos, 1.000 pesos chilenos, se eu não me engano, o banco era obrigado a ressarcir o cliente. Isso sem contrapartida do banco. Então, o que aconteceu muito foi justamente o que o Anzai falou. Os clientes perceberam que os bancos estavam vulneráveis. Começaram a virar outro tipo de fraude. E aí virou uma autofraude. Eu ia lá, sacava o dinheiro e falava que não era eu. Até 1.000. Até 1.000, o banco era meio que obrigado a pagar, porque sempre perdia, né, quando subia ali nas instâncias de reclamação. E aí os clientes eles não faziam nenhuma análise, como faz aqui o sistema de devolução do Banco Central, né? O MED, né? Exatamente. Então lá definiu-se esse limite de 1.000 pesos. E não tinha. E aí não havia uma análise criteriosa. Imagina se fizesse no Brasil. Exatamente. Se fizesse no Brasil... Não, e lá foi... Os bancos sofreram bastante com isso daí e a tendência realmente é que essa regulação caia porque não faz sentido, né?
Tem que existir uma análise, tem que existir um E ponderamento ali. essa regulamentação internacional, que você já deu um spoiler aí, que influencia no Brasil, ela tem diferente de abordagem, né? Bem diferente a abordagem, né? Porque o fraudador é diferente, né? Apesar de ser fraude, mas é diferente. Acho Os que crimes não. aqui, por exemplo, lá fora não tem tanto uso do Pix como aqui, né? Esse é um tema interessante também. É até chato eu ficar falando toda hora do Reino Unido, mas o Reino Unido ele tem o pagamento instantâneo já faz 10 anos. A diferença que talvez ocorra é o momento em que o pagamento instantâneo foi incluído no sistema financeiro deles e o momento em que o Pix chegou aqui no Brasil. Quando o pagamento instantâneo chega no Reino Unido, a digitalização não é tão forte. Você não tinha aplicativo no celular com tantas funções, você não tinha tantas capacidades. Aqui no Brasil, o Pix chegou num momento em que todo mundo tem um celular, Já tem um smartphone. todo já. mundo tem acesso à internet, Isso. então isso acelerou muito o uso do Pix. Acho que a gente tem que pensar também nos diferentes tipos de meio de pagamento. Quando a gente fala de cartão de crédito e quando a gente fala de Pix. No Reino Unido, qual a principal fraude lá no Reino Unido? Tá golpes também. Não é Também. o cartão ou é fraude, outro tipo de... O que a gente tem visto golpes não é só em cima de Pix, né? A gente tem golpes em cima de cartão de crédito também. Inclusive, a gente está vendo uma migração aí, saindo um pouco do Pix, porque já está muito difundido, os bancos estão trabalhando bastante fortemente aí para fazer essa educação dos clientes, para que os clientes não caiam em golpes. Na Inglaterra. Não, aqui no Brasil, no mundo inteiro, né? A gente tem visto esse movimento. E aí os fraudadores estão começando a migrar um pouco pro cartão de crédito. É um pouco mais difícil de aplicar um golpe com cartão de crédito. Os fraudadores no Brasil são mais criativos, né? Com certeza. Eles são mais criativos e os golpes são mais... A credibilidade brasileira, É mais diversificado, né? Então, aqui a gente tem inúmeros tipos de golpes. Tem um golpe do motoboy, golpe do aniversário, um golpe da tabelinha do Pix. A gente tem uma infinidade. Se a gente for enumerar todos os golpes que existem, a gente vai ficar aqui a noite inteira, né? Mas é interessante entender que é um movimento mundial isso. Que os golpes eles estão crescendo em todo mundo. E aqui nós temos os golpes do amor com intensidade maior. Tanto o golpe do namoro, mas quando o sextorção também. Sim. E do sequestro, né? Se eu não me engano, lá fora acontece menos. Saiu uma pesquisa da Polícia Federal, acho que no final do ano passado, falando que de 9 entre 10 sequestros eram os golpes era via Tinder, via aplicativos de relacionamento, né? Esses são os golpes que mais marcam a pessoa, a vítima, né? Porque quando você tem uma fraude financeira, você fica abalado, você fica chateado com a perda do dinheiro e tal, fica muito chateado. Esses de sequestro, a gente acaba até saindo um pouco do mundo emocional, né? Exato. E a gente acaba saindo um pouco até do mundo de fraude, porque é mais uma questão de segurança pública do que de fraude em si, né? Porque é um sequestro, tá usando a força ali. Mas hoje eles não estão nem... Hoje, eles fazem 2 tipos de sequestro, né? O sequestro para manter cárcere privado, quando você namorava alguém e encontrar com esse alguém em lugar ermo, e depois eles estavam sequestrando para fazer ir nos caixas eletrônicos e descontar dinheiro. Agora não faz mais isso. Agora rouba o celular e já está no Waze, todo mundo usa no Waze, já está aberto, e aí o carro de trás, o cara já faz todas as transferências. Não dá tempo de você bloquear ou usar o aplicativo, o celular seguro. Até o de chantagem, né? A gente vê o golpe, esses de Tinder também, as pessoas começam a conversar entre si, e aí começa a pedir foto, começa a pedir alguma coisa a mais, e aí entra o golpe dos nudes, né? Exatamente, entra numa... nem o fraudador, nem o cliente, né? Não precisa ir mais na agência, né? Acho que é o que você falou, usa o celular, consegue fazer tudo por lá, né? Então ficou muito mais fácil para ele também, não precisa dar a cara, Não, né? tem tanta violência, mas aumentou muito os golpes, né? Mas retomando o tema da regulamentação que você comentou do Reino Unido, lá eles estão um passo além, então eles deram alguns passos aí para ajudar no combate aos golpes. O primeiro foi compartilhamento de dados entre os bancos. Então, os bancos criou-se um sistema de troca de dados ali para que os bancos consigam entender que fraude está acontecendo, onde que a fraude está acontecendo. O Brasil está copiando isso agora. Sim, com a regulação 6, entrou recentemente, final do ano passado. Finalmente. Bancos, a maioria acho que todos os bancos já estão aderentes. Acho que o que falta agora é usar melhor essa base dentro das estratégias, né? Um outro passo que o Reino Unido deu foi na questão principalmente para pagamentos instantâneos, criar-se um liability. Então, aqui no Brasil, hoje o banco não é obrigado a pagar por golpes, né? Vai de caso a caso.
é uma análise meio complexa, pode demorar bastante tempo. Lá no 10 Reino Unido, dias úteis. lá no Reino Unido definiu-se que os bancos são responsáveis por ressarcir as vítimas de golpe, desde que o golpe tenha sido comprovado, e que esse ressarcimento se dá 50% do banco origem e 50% do banco destino. Então, os dois bancos são responsáveis por arcar com a perda ali da fraude. Uma boa né? medida para os dois terem compliance, os dois Exato. lados, né? Acho que isso Exato. foi interessante, porque um dos problemas que surgiu com o Pix é que surgiram muitas instituições, né? Sim. Quando a gente falava de TED e DOC, era só os grandes bancos, grandes instituições que tinham esse tipo de transação. Quando entrou o Pix, abriu o mercado, né? Tem participantes diretos, indiretos, e muitos começaram a operar agora e não tinham a mesma segurança que um banco grande, por exemplo, né? Então a gente viu uma onda também de muita conta laranja no mercado, né? Isso que eu ia falar. grande Isso, problema. aproveitando esse gancho, já ficando no Pix, eu não sei como é que é na Inglaterra, no Chile, ou outros lugares, Estados Unidos, né? Mas um dos golpes que é uma das coisas que ajuda o Pix a ter golpe são as contas laranja, através dos bancos O dinheiro digitais. tem que ir para algum lugar, Então, o fraudador tem que ter acesso a essa conta para conseguir sacar o dinheiro. Né? Então, uma característica que o banco obriga a pagar é justamente quando você fez aí um Pix, uma fraude de um Pix R$100 mil, ele saiu em 30 segundos para 50 contas, entendeu? Então, o banco não teve um dispositivo de segurança, um compliance, Exato. nada, então ele é responsável, né? Mas como isso funciona lá fora, com relação a contas laranja? É igual ao Brasil? Ele é mais difícil abrir uma conta no banco? Exatamente. Então, criou-se primeiro a troca de dados entre os bancos, depois criou-se essa questão do liability, e aí os bancos começaram a entender que precisava ter um processo de onboarding mais sofisticado para não deixar as contas mulas, as contas laranja aí entrarem, né? Quando a gente fala da regulação nesse sentido, não tem nada específico para reter ou que cria uma camada extra de segurança na originação, mas é algo que os bancos, para sobreviver, começaram a fazer com mais força aí, né? Colocar mais tecnologia para poder conhecer realmente o cliente que está entrando na sua base, né? Aqui, acho que o maior problema foi justamente o que o André comentou. Muitas fintechs, muitas empresas querendo crescer rápido, abriram um pouco a mão ali na hora da originação e agora estão sofrendo com essas contas, com esse volume de contas que muitas vezes ou está inativa ou está esperando o fraudador usar para concluir a fraude. Né? Não há uma verificação, né? Houve uma falta de cuidado com essa mudança para o digital, de como você poderia fazer a autenticidade dos documentos apresentados, né? Eu acho que o Brasil com o Pix pulou uma etapa, assim, porque no Reino Unido já tinha uma questão de regulamentação, de compartilhamento de dados, né? A LGPD. E mesmo para cartão de crédito. Então, se comparar os níveis de cartão de crédito pela internet, lá em Londres, na Europa, é muito menor do que no Brasil e América Latina, porque já tinha um compartilhamento de dados. Né? Então, mesmo no mundo online, que é um desafio ainda, acho que para todo mundo, ainda dói, mas lá os níveis eram muito menores. Então, já faziam isso. E aí, quando entrou o Pix, acho que foi uma continuidade, né, do Instant Payments para eles. Continuaram fazendo e o Brasil não tinha feito essa etapa, né? Não tinha esse compartilhamento de dados. E quando tinha, talvez não era tão confiável, né? Ninguém sabia como o outro estava classificando. Isso parece aquelas obras inacabadas que os polícias inauguram aqui, né? Faz uma coisa, mas não tem uma regulamentação, saber quais as consequências. No começo nem tinha o mecanismo de devolução, não tinha... Ninguém se preocupou com as contas fantasmas, nada, laranja. Ninguém se preocupou, colocou o Pix aí, vamos testar o Pix aí. E hoje já está fazendo trilhões em valores, não sei quantas, já passou mais da população brasileira, entendeu? É uma movimentação muito grande, né? Beneficiou, eu falo, desde o pipoqueiro até a grande indústria, né? Isso porque deu uma parada, porque eles não implantaram ainda toda a plataforma do Pix, né? Que a plataforma do Pix ia até se conectar com o iFood, etc. Tinha várias, né? Acho que tem algumas coisas entrando aí, o Pix Crédito, né? O Pix que vai utilizar Pix o limite automático. do cartão de crédito, o Pix automático, o Pix parcelado. Acho que tem bastante coisa que vai Os trazer... fraudadores adoram, né? Porque, Exato. sabe, já ficam montando um estratagema para poder usar, né? Como é que vai fazer algum tipo de fraude nisso aí, entendeu? Então, Agora, essa questão das contas laranja, foi legal comentar, porque eu lembrei de um cenário que aconteceu no México, e ainda acontece hoje. Então, teve ali o boom de fintechs no México também, várias
várias fintechs foram para o mercado e os fraudadores aproveitaram esse momento para abrir centenas, milhares de contas aí. E essas contas, elas... algumas dessas contas estavam dormentes, mas algumas dessas contas, os fraudadores ligados ali com o narcotráfico estavam utilizando... Para lavar dinheiro. Não só para lavar dinheiro, mas eles estavam utilizando, e o pessoal chamava de account farming. Então, você tem lá uma fazenda de contas. Uma fazendinha de contas, e você fica transferindo dinheiro de uma conta para outra, para simular uma movimentação naquela conta, aumentar os seus limites de crédito, e aí, quando chega num determinado nível, aí os fraudadores pegam esse crédito, como aquela conta é uma conta de laranja, uma conta fraudada. Não pagar. Não pagava. Então, tinha ali todo um sistema para transferir o dinheiro entre as contas, para transformar aquelas contas em contas que o banco entendia como contas reais, contas válidas e contas que geravam um retorno para o banco, mas no final era o fraudador utilizando isso para no Brasil, maquiar a conta, os fraudadores não descobriram esse mecanismo aí de fraude ainda, hein? Então, a gente vê bastante aqui no Brasil a questão da compra de contas, né? Então, eu chego lá aluguel também. Exato, chego lá numa cidade mais pobre e ofereço um dinheiro para a pessoa, falo, eu te dou R$100 se você abrir uma conta em tal banco para mim. E aí usa essa conta para fazer as fraudes. Né? A pessoa sabe que aquela conta ele não vai ter acesso, que aquela conta vai estar sendo utilizada para crime, mas o mais importante para ela é os R$100 ou os R$1.000. Acho que eu já ouvi cenários aí de que o pessoal paga até R$3.000 numa conta válida, né? E acho que é um desafio, né? Porque, principalmente startup, né? Acho que muitas começaram e no começo o objetivo é a criação de conta, né? Aumentar o portfólio. Uhum. Então, deixa mais fácil criar conta, não tem tantos mecanismos de fraude. E muitas contas são criadas, mas às vezes nem para fraude. Às vezes são criadas para criar, mas não são utilizadas. E aí os fraudadores aproveitam isso no momento posterior para usar de conta laranja ou para alugar e comprar essa conta, né? Então, é um problema que... acho que não dá mais para acontecer. Assim, toda empresa que vai começar agora no sistema financeiro deveria ter... o Banco Central, então, precisa fazer alguma medida aí para coibir esse excesso de contas aí, né? De alguma maneira, criar alguma regulamentação de criar uma dificuldade para abertura de conta, né? Que acho que, falando de cartão de crédito, né, era um papel que as bandeiras faziam, né? De certa forma, já tinham regras estabelecidas. Ficar mandando cartão de... e já monitorava, né? Por exemplo, se uma instituição está tomando muita fraude, ou se um estabelecimento está tomando muita fraude. Então, tem programas de compliance que monitoram isso, né? Uhum. Então, o mercado já era autorregulado, né? Já não tinham regras definidas, né? De chargeback, de compliance. Agora, para o Pix, acho que o Banco Central vai precisar fazer a mesma coisa em algum momento, criar esses mecanismos de compliance. O papel que as bandeiras tinham ali dentro do mundo de cartão de crédito, o Banco Central entrar com mais força e regular melhor ali o Pix, né? Não só para instituições, mas para empresas, né? Imagina uma empresa começa a receber um Pix e está muito estranho, né? Então, pode ser indício de lavagem de dinheiro. Então, alguém vai ter que monitorar esse tipo de transação também. Vocês podem compartilhar alguns exemplos recentes de fraudes significativas, de fraudes que foram combatidas aqui, que aconteceram, normalmente de pessoas jurídicas, de empresas, né? Mas não precisa dar o nome das empresas, só o tipo de fraude que foi usado. Porque a gente tem dois cenários aí do começo das fraudes, né? Quando você vai montar uma empresa, o que você faz? Você vai lá, aluga a sede, né? Quando você quer montar um escritório do crime de fraude, o que você faz? Você vai lá, compra um banco de dados, certo? Né? E monta e depois a segunda parte é pegar as contas dos laranjas. Então você tem as duas contas, aí é só chamar o cara do marketing do crime, aí ele vai bolar o crime de emoção, o crime do meio da situação, vai do começo de PTU, de janeiro, até a Black Fraud e depois o Natal, né? Que a gente não chama mais de Black Friday, né? Black Fraud, né? Uhum. Dizem que a Black Fraud é o Natal dos fraudadores, né? É ali que ele ganha mais, né? Nesse tipo de fraude contra o e-commerce, né? Agora, as outras tem as do dia a dia, que são os boletos, são as mensagens de WhatsApp, né? As pirâmides, né? Mas tem as fraudes de ocasião, né? Dia dos pais, dia das mães, certo? Então, se coibisse, né? O compliance melhor, né? Se as empresas seguissem a LGPD naquilo que precisa se seguir, não naquilo que coopera da Europa, porque não está no Brasil, eu acho que a principal coisa da LGPD
deveria ser a guarda de dados e o expurgo de dados. Eu tenho certeza que nenhuma empresa expurga os dados dela. Ela pode guardar em outro lugar, mas ela não expurga os dados. Então, essa massa de dados ela vai sempre crescendo, alimentado pelo consumidor. Hoje a gente dá CPF em tudo quanto é lugar. A farmácia foi mais visada, mas não é só farmácia. Hoje, todo estacionamento pede CPF. As maquininhas dessas lojas de conveniência, Hirá e as outras lá, ela já está na máquina, tem que colocar o não que você não quer. Então, essa base de dados aí, e aí tem os hackeamentos, né? Os hackeamentos das empresas aí, a gente pode falar, porque é uma empresa pública, né? A SP Trans teve um hackeamento em janeiro, se me falha a memória, de 12 milhões de dados sensíveis, né? Aí depois a gente teve uma outra empresa, tinha sido hackeado em 2021, foi hackeado em 2023, que é um grande laboratório aí que teve dados vazados aí, 2 milhões de dados, né? Na Argentina, recentemente, teve um vazamento grande onde vazou todas as carteiras de motoristas da Argentina, né? E a carteira é a imagem mesmo, imagem, foto, dados da carteira. Então, isso é algo que a gente, daqui para frente, eu entendo que a gente tende a piorar. Mas como? Tem que melhorar, pô. Deveria melhorar, Não, você tem que melhorar. É que o volume de dados, se a gente for pensar 10 anos atrás, a revista The Economist já estava alertando, a gente está numa crescente de dados disponíveis para análise, ou que os nossos sistemas estão gerando, que é absurdo. A gente já não consegue lidar com tanta informação. Isso há 10 anos atrás. De lá para cá, esse número aumentou 10 vezes. A gente está numa inundação de dados. Eu compreendo completamente essa questão da LGPD, de como a gente trata os dados, como a gente cuida dos dados, se a gente deve manter ou excluir esses dados. O Anzai tem que ter acesso e poder pedir para pagar ou incluir os dados dele em qualquer lugar, ele tem que ter essa questão. Isso. Tem que ser Porém, uma resolução inequívoca, né? Eu não sei em quantos sites eu tenho meu e-mail cadastrado. Mas, deve ser mais de 100. Mas, e Paulo, não tem o problema, como centralizar o problema essa sabe informação. É que antigamente você dava o CPF, não acontecia nada. Sim. Não tinha fraudador e também não tinha ligação. Agora tem ligação. Você dá o CPF, você já deu o rastilho que vai chegar no seu telefone. E é exatamente, é quase impossível você, por exemplo, eu acho que o site do bar do seu Juquinha não oferece segurança. Então vou lá no site dele e peço para excluir os meus dados. Mas é o que eu comentei, eu não sei. Não vai excluir. Não, pode ser que ele exclua. Mas pode ser que, além do bar do seu Juquinha, tenha mais. Eu tenho o meu cadastro em mais outros 100 sites. Mas mesmo que e eu não sei mais. Mas um vai passando. Eu já não tenho mais creio controle que um das passa para o outro. eu Hoje, quando eu estava dando a entrevista, quase interrompeu a entrevista, a mesma. E outra coisa, quando você é vítima de uma tentativa de ser vítima de uma fraude pelo WhatsApp, por exemplo, ou por telefone, você fica numa URA como hot. Sabe o que é URA, né? Uma URA hot. Há um mês atrás, sei lá, 40 dias atrás, eu recebi uma ligação do Banco do Brasil, apareceu o telefone do Banco do Brasil e o nome do meu gerente. E o cara tentou, passou minha conta, que eu tinha feito um depósito. A única coisa que às vezes nem tudo dá certo. Em cada 1 milhão, se 10% der certo, isso é bom. Ele falou assim que eu tinha feito uma compra no cartão de crédito e ele reconhecia, né? Aí, meu cartão não era crédito, é só débito o cartão. Ele emendou, né? Mas eu já percebi, porque eu vi lá Renato e tal, é o que eu te falei, eles pegam a gente na emoção. Eu já fiquei interessado, porque eu vi Renato, Banco do Brasil, chama Renato também. E aí, entendeu? Então, e hoje o cara voltou a fazer, voltou a telefonar. E uma vez que seus dados chegam na Dark Web, eles vão. Você não tem como excluir. Eu acho que dado pessoal já não tem o que vazar. Exato. Vocês já acessaram uma vez a Dark Web? Já, por curiosidade, assim, já. E é tudo isso aí que eu ouço falar? Eu nunca acessei. A gente tem hoje tem soluções que monitoram Dark Web para instituição, né? Tem algo nesse sentido, né? Então você paga lá uma mensalidade para ela e ela mensalmente te traz ali os seus dados vazados. Eu tenho conta em um banco aí, ele me dá esse serviço de graça. E todo mês aparece lá, seus dados estão na Dark Web. Quando eu ver, é um site que eu nem lembrava mais, que é o que eu comentei. Eu nem lembrava mais daquele site, o site já nem existe mais, mas meus dados acabaram sendo vazados por ele. E aí é o que você comentou, somente os nossos dados já não dão
mais segurança para nada, né? A gente tem que combinar os dados, a gente tem que combinar os dados com uma biometria, com um perfilamento do cliente, que é justamente essa questão, e educação. Rezar. Né? Rezar e educar. Rezar. Acho Mas, que a mas acho que educação para a é empresa é importante também ela monitorar a Dark Web, porque Sim. você consegue ver se sua instituição está sendo ataque, está sendo discutido. Mas alguma empresa faz esse monitoramento? Várias hoje em dia. Várias fazem. Por exemplo, na Deep Web tem fóruns específicos de fraudadores, que eles discutem eu imagino, se o varejo tá com alguma vulnerabilidade. Então, é o crime organizado mesmo. Eles trocam organizações, mencionam. Por exemplo, se descobre que está tendo fraude, um cupom que está sendo usado para fraude, eles distribuem nesses fóruns. Então é importante ter um parceiro que faça esse monitoramento, porque dentro da traz Dark muito Web, resultado. Dentro da Dark Web tem o que a gente chama agora de Fraud as a Service, né? Então o cara fala, eu preciso de 1000 cartões de crédito. Eu sou um fraudador novo e preciso começar a minha operação de fraude. Então, vou comprar uma base de dados. Ele chega lá e pede 1000 cartões de crédito. Aí ele pega essa base e fala, agora eu preciso de alguém que envie SMS para esses 1000 cartões de crédito. Ele vai lá, procura outra pessoa dentro da Dark Web que tem um serviço de envio de SMS, passa a base para ele e essa outra pessoa só executa o encaminhamento do SMS. Ele recebe as respostas. Das respostas que eu recebi, a quais eu vou atacar agora? E aí ele pode usar, talvez, um outro mecanismo, por exemplo, um robô de WhatsApp para enviar mensagem para esses clientes, ou um robô de voz. Eles montam um call center com robô, com URA, com banco de dados, CRM, tudo. E aí esse é outro ponto que é interessante. Então, antigamente a gente tinha lá uma casa com 20 pessoas, cada um com um telefone ligando para as pessoas para tentar fazer um golpe, tentar fazer uma fraude. Hoje em dia a gente vê isso o que você falou, a substituição por robôs, por automações, que antes eram coisas que estavam disponíveis mais para empresas, porque tinham ali um data center com poder de processamento. Hoje isso está difundido para todo mundo, né? Então você consegue entrar numa AWS, consegue entrar comprar um serviço de nuvem aí para executar as suas fraudes em nuvem com alto poder de processamento. Então, e a gente não tem ninguém combatendo isso, né? Exato. Tem até uma história interessante que alguém me contou que tinha esquecido de pagar uma conta de água, entrou lá no Google e digitou segunda via da conta de água e o nome da empresa. O primeiro resultado que apareceu no Google não era o resultado, a página da empresa de verdade, era uma página falsa. Era a página do... Estão impulsionando mais, eu já vi. Fraude, já vi do Detran, da OAB... Hoje eu vi uma notícia que os fraudadores investiram 500 mil em anúncios falsos dentro de uma plataforma. Então, 500 mil reais de anúncios. Então, hoje não imagina o retorno que eles têm. Para impulsionar. O fraudador não trabalha mais de forma ativa ali, né? Ligando para as pessoas. Ele fica ali sentado na cadeira dele, acompanhando os gráficos de acesso no site dele. Exato. Nas últimas horas, 100 pessoas acessaram, consegui 50 dados cadastrais que eu precisava para fazer fraude. Talvez dessas 50 pessoas, 20 ainda fizeram Pix para mim. E ele tá ali sentado tranquilo, não precisa... De casa. De casa. Ou da praia ali, né? Diferente pra praia, mas tem escritórios também organizadíssimos, né? Que aí estão departamentalizados, tem um departamento de boletos, Exato. Eu comecei com toda essa história, de todo esse estudo, porque eu tenho um call center de recuperação de bancos, né? E aí começamos a receber muita fraude, muito boleto falsificado. O cara chegava a falsificar acordo no fórum. Chegava a fazer uma máscara da nossa petição, conseguir contato por um valor metade e aí fazer um acordo, né? E a gente, uma dessas trocas de mensagem pelo nosso WhatsApp, eles mandaram as planilhas. Tinha um planilha de Excel lá e tinha banco tal, operador tal, a meta hoje é R$600. Tinha metas. Exatamente. O negócio mas já faz tempo isso, né? Sim. Devem ter se profissionalizado muito mais, colocado mais robôs, entendeu? Eu acho que eles têm, como no call center. No call center tem o control desk, tem um cara de marketing, eles têm toda essa parte aqui, porque essas fraudes renovadas, é a ideia de alguém. Alguém tem que ficar lá e dizendo, agora vamos fazer dessa maneira, porque essa já está manjada. O Falando de Fraude já falou disso aí. Então agora vamos passar para outra fraude parecida. A mesma base, o mesmo modus operandi, mas com outra roupagem. Eles vão dar uma roupagem diferente para isso, né? Mas acho que é um bom ponto que você falou. As fraudes que a gente está vendo agora de golpes, às vezes são golpes que já existiam 20 anos atrás, né? Então, quando a tecnologia vai
vai melhorando, os bancos estão ficando mais seguros, as instituições mais seguras. Então o fraudador volta para esses golpes que eles davam no início e passa, né? Que é a engenharia social. As fraudes que eram do papel, de falsificar identidade, de falsificar cheque, depois que veio as impressoras coloridas começaram a fazer folha, hoje é de uma maneira diferente, né? Hoje é o Pix, é de outra forma, né? E a gente estava discutindo aqui antes de começar que o golpe do Pix mudou, né? O primeiro que eu vi, logo que saiu 2 anos atrás, era simplesmente o agendamento. Agora eles estão fazendo uma reclamação, pedindo dinheiro de volta, entendeu? Então, já mudou a roupagem. Daqui a pouco eles inventam outro tipo de roupagem, né? Mas eu brinco que fraudador não muda de profissão aqui no Brasil. Não muda de profissão, muda de golpe, se adapta, estuda. Não só no Brasil, um outro dado de fora também. Nos Estados Unidos, um chefe de delegacia de polícia, ele comentou que a fraude é a nova droga. O que ele quis dizer com isso? Que os traficantes estavam deixando de ser traficantes para virar fraudador. Por quê? É menos risco, ele não precisa estar com uma arma na mão, ele não precisa estar na rua, ele não precisa botar a cara dele a tapa. Não precisa produzir, não precisa. Ele fica lá, ele fica atrás do computador. E as penas são menores, as penas são menores, né? E as penas são menores. É verdade. Aqui no Brasil estelionato, né? Aqui no Brasil nem se fala, exatamente. É estelionato, a outra lá, tráfico de drogas já não é inafiançável, apenas é muito maior apenas, né? Então, mas o que vocês já falaram que uma das formas de se prevenir que as empresas têm que fazer por exemplo, ficar monitorando a Dark Web, né? Mas o que ela pode fazer mais com relação para elas se protegerem mesmo, para não tentarem, pelo menos ficarem 95% não vulneráveis, né? Porque os 5% dos fraudadores, né? O que elas podem fazer para ficarem 95% protegidas? Quando a gente fala de fraude, a gente sempre fala de apetite de risco, né? Você tem uma forma de você barrar 100% das fraudes. É só você negar todas as transações. Aí você não vai deixar o telefone em casa e para fazer transações também, falando como empresa, né? Eu não quero tomar fraude, é só não aprovar nenhuma transação, não vou tomar nenhuma fraude. Mas eu preciso aceitar um determinado nível de risco. Então, quando eu aceito um determinado nível de risco, alguma fraude vai passar. Quanto de fraude que é hoje em dia? A gente está falando de 10 basis points, dependendo do produto, que é uma fração de 1%, né? Então, a fraude hoje já é um volume pequeno, mas o barulho que ela causa é muito grande. Então, traz problemas de reputação, traz problemas para os clientes. De imagem, tudo. Imagem, exatamente. Então, pensando nisso, a gente tem que realmente ter estratégias para combater a fraude. As estratégias antes, a gente tinha ali estratégias táticas, estratégias que a gente tinha muito contato, por exemplo, com a área de cobrança, que derivava para a gente, por exemplo, o cliente está falando que não foi ele, a gente está cobrando uma coisa que o cliente está falando que ele não reconhece, que ele nunca viu. Então, era um insumo para a fraude criar novas estratégias. Depois veio o advento de inteligência artificial, trazendo scores, trazendo ali um nível de risco para cada transação, onde o banco consegue atuar também. Mas hoje a gente vê que o elo mais fraco acaba sendo o ser humano. E aí, acho que as maiores ferramentas que a gente tem é a educação, os bancos estão fazendo isso, eu entendo aqui muito bem, com propaganda na televisão, com e-mails, informando os tipos de golpe. O Itaú, viu? Mas acho que os bancos, de certa forma, eles estão caminhando para esse mesmo propaganda mesmo na TV, nos blogs tem, o Banco do Brasil tem o blog dele. Exato. Mas falar em educação, o Renato, você tem um curso de fraudes para prevenção de fraude, mas para que tipo de prevenção? Já aproveita que a gente está para encerrar, e eu acho que a educação digital ela é principal, né? Não adianta você ter um firewall de última geração, pen testes, monitoramento 24 horas, 7 dias por semana, se você não tiver uma mão de obra treinada, constantemente aperfeiçoada e constantemente lembrada do que ela tem que fazer com relação a dados, né? E monitorar também o ser humano, que ele é falho em ser cooptado por um fraudador. Então, me fala um pouco desse curso, que você vai dar um desconto aí? Vou sim. Eu acho que é isso, Afonso. Até complementando a pergunta anterior, para fraude a gente já tem solução para tudo, para resolver a fraude. Então, para deepfake eu tenho uma biometria, para celular eu tenho uma solução de device fingerprint de mercado. Então, a gente precisa de pessoas que sejam capazes de utilizar essas ferramentas e ver fraude não como só prevenção ao risco, mas
que libera negócio, né? Que eu traga mais resultado. Então, acho que a ideia do nosso curso foi justamente isso, treinar novos líderes que sabem pensar de forma estratégica, sabem pensar em camadas, igual o Paulo estava falando, sabe que solução tem que aplicar, qual solução de acordo com o meu apetite de risco. Conhecer o produto, né? Conhecer o produto melhor que o fraudador, né? Esse curso é dirigido para quem exatamente? A gente tem 2 tipos de cursos, então tem um que é mais para coordenador e pessoas que estão buscando uma cadeira de gestão mais estratégica, que a gente chama de Fraud Bootcamp. E a gente tem também um Fundamentos, que é para dar um conceito de prevenção a fraudes para todo mundo. Esse é o primeiro, o básico? Esse é o básico. É o básico. E mesmo, a gente até não chama de básico porque ele tem muita coisa. Então a gente fala, por exemplo, de invasão de contas, eu falo como é uma invasão no e-commerce, como é uma invasão. Mas a pessoa tem que ter num algum banco. tipo de formação, mesmo para esse primeiro, né? Para o básico não, para o Básico. Bootcamp já sim. A gente recomenda que tenha. E esse curso acontece quando, onde e como é que as pessoas têm acesso a saber mais sobre esse curso? O curso é online, então quem quiser acessar a página é riskleadership.com. A gente está no LinkedIn, no Instagram. A gente já tem mais de 400 alunos, então 400 líderes de prevenção à fraude. Então formou uma comunidade realmente de prevenção à fraude muito legal, que a Pra gente troca de não... informações, né? Acho que essa parte de networking é super importante no mundo de fraude, né? Exato, tanto networking como benchmarking, né? O que um está tomando de fraude, o que o outro está fazendo. Sim, pra o mitigar. compartilhamento de informações, né? Cada um está num setor, né? Uns estão em marketplace, outros estão em indústria, outros estão em cobrança. Então, essa troca de informações é maravilhosa, né? Exato. É isso dá. E até para quem estiver assistindo o podcast, a gente conseguiu liberar um cupom que chama... o cupom é Falando de Fraudes. Então, se você aplicar esse cupom, vai ter 10% de desconto em qualquer curso. Agradeço esse Risk desconto Leadership dado aos nossos Academy. internautas, né? E o nosso tempo chegou ao fim, mas eu acho que a gente vai continuar num outro programa, porque ficou muita coisa ainda. O tempo correu muito rápido e o tema é muito amplo, né? Bastante. Falar de fraudes globais, falar de fraudes do Brasil, demanda muito tempo. Então, eu queria que vocês deixassem a mensagem final aí para os nossos internautas. Quer começar? Não, bom, obrigado, Afonso, pelo convite. Acho que é muito importante esses papos. A gente tem a nossa comunidade de prevenção a fraudes. É muito importante estar aqui também, você estar disseminando esse tipo de informação para a gente auxiliar não só as empresas, mas também o cliente, que a gente comentou que está tomando muito Consumidor, golpes. né? Consumidor. Exato. Educar as duas pontas. Você acaba ajudando a empresa, né? Se o consumidor Com certeza. não cair numa fraude, que está usando o nome da empresa, a imagem dela não fica abalada, né? Exato. Então, a gente fala que o crime é organizado, a gente tem que se organizar desse lado também, né? Então, parabéns pela iniciativa. Obrigado. E Esperamos estar em estamos- outra oportunidade com Com você, certeza. Renato. Parabéns pela iniciativa, acho excelente a gente poder falar realmente mais abertamente de fraude. Se a gente for pensar, 10 anos atrás, os bancos evitavam colocar fraude em qualquer comunicação, em qualquer discurso, porque fraude tinha que ser meio que abafa, né? Deixa de canto, porque eu não quero associar uma coisa ruim com o nome da minha empresa. E hoje em dia a gente vê o contrário, a gente tem pesquisas aí que indicam que segurança está entre os 3 principais pontos de escolha ali do cliente. Quando eu vou escolher um banco, o que eu vou olhar para ele? Serviços, segurança e mais algum ponto. Então, segurança hoje deixou de ser uma coisa que os bancos, as grandes empresas escondem para se transformar num outro pilar ali de convencimento para os clientes, né? Então, acho que a gente conversar sobre isso e falar, educar e realmente trazer mais pessoas para essa discussão, não só de fraudes, mas do meio de cobrança, do meio de crédito, que sempre tem a adicionar coisas a esse tema aí. Bom, nesse agradeço momento. a vocês dois pelo tempo, pela paciência e por nos dedicar a todo esse conteúdo de proteção de fraudes, de dados, né? De proteção de dados e fraude. Eu agradeço a vocês e espero ver uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado, com Muito certeza. obrigado.